Oi, Tudo bom, querida? tudo e você? Tudo ótimo, graças a Tá me Deus. ouvindo? Estou te ouvindo super bem. Você está me ouvindo também? Também, mas acho que eu vou aumentar aqui, tô dando um ajuste no som. Pronto. É, esse Hoje eu programa esse ano... Oi? tô sem a Renata, a produção. Ela que faz, geralmente? Ela me ajuda aqui, ela sempre ajuda a ver a luz. Estava escuro, doutor, não tá? Sim, eu vou meio na raça mesmo, sou eu e eu mesmo aqui. E eu tripé, meu tripé cai, eu tenho que colocar uma abraçadeira para segurar o celular, assim, ó. Senão ele cai. Não podia falar isso, né? Mas eu falo. Não, mas a gente é bom contar os bastidores, fazer um making-off, o pessoal vai dar risada, né? Exatamente, né? Fora a internet, tem que saber o lugar onde não vai ter outra pessoa usando. Não, Mas hoje eu estou em casa. eu tava aqui Oi? esperando clicar, eu tava esperando clicar e nada. Eu falei, putz, eu tô na página errada, não é aqui, né? Volta tudo. Mas deu tudo no final da Mas a gente está sobrevivendo e aprendendo, né, com essas novas tecnologia. tecnologias. A gente sempre fugia um pouco disso, né, Edu? Agora a Eu gente até. falo, eu tomei um tapa na cara, né? Eu até a quarentena eu nunca tinha feito uma live nenhuma. Né? E aí agora a vida mandou, a gente está aqui, né, Flávia? Eu também, toda semana agora. Eu falei, nossa, toda semana, toda semana. Tem um É, propósito, então vamos seguir o propósito. a vida chuta, a gente faz, né? Porque não é manda, ela chuta, né? Tem que chutar e a gente vai. Né? Eu sempre lembro da sua frase assim, bem básica, bem simples, né? Objetiva, cala a boca e faz. A gente só obedece. Essas coisas de fala em A off, Flávia, gente não pode falar só para todo mundo. obedece, né? Eu acho que é isso, a gente tem que aprender a ouvir, né? Ouvir a alma, ouvir para onde a vida manda e ir, né? Então, acho que essa é uma ferramenta que agora a gente tem a chance de disseminar muito mais informação, né? Disseminar muito mais conhecimento. E é por isso que a gente está sendo impulsionado a fazer essas coisas, né? Assim, E foi justamente por conta do Covid que eu também tomei essa coragem, né? Eu sei, eu já te seguia, você já vem nessa pegada há um tempo, mas eu acabei tomando. Foi muito bom isso tudo que aconteceu para eu me conscientizar da importância da gente ajudar com que todos nós possamos ter mais consciência, né? E às vezes durante uma consulta, ainda mais eu como dermato acabo às vezes falando só a parte estética, mas a maior parte dos pacientes que nos conhece, né, Edu, sabe que a gente gosta da integrativa. sei bem, Então, né, moça? e nesse momento eu acho que a humanidade, todos nós, né, familiares, amigos, pacientes, estão todos precisando muito desse apoio e desse conhecimento, inclusive, que você vai nos trazer hoje, né, Nós de nos vamos, né? conhecer cada vez melhor, que é o famoso autoconhecimento para uma conscientização e cada um vai tendo a sua cura, né? E vai tendo seus desafios superados com as ferramentas que a gente pode ter disponíveis para estar usando. Exatamente, querida. Por isso que eu achei tão legal, né, a gente trazer aqui, a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, Mas é ver essa, né, e o seu olhar, inclusive, né, que é isso que eu falo para outras pessoas e chamei o pessoal para vir ouvir um pouco a gente, é tem ver pessoas como chegando aqui, ó, todo mundo é, acenando. então, Um oi para a todo Mavi mundo. chegando, estamos aí, né? Minha filha. E é a gente olhar, esse olhar, né, Flávia, dessa medicina integrativa, né, desse olhar integrativo, desse olhar de como você consegue olhar um ser humano de maneira, né, hoje em dia, né, se você fala holística, fica uma coisa meio batida, meio estranha, né, mas é em termos de olos, né, em termos de todo, em termos de integração, né. Então, olhar essa conversa que hoje em dia, né, a própria medicina não inteira, mas toda essa parte integrativa vem se abrindo para diversas outras abordagens e olhares, é incrível, né? É incrível. E é isso que a gente, né, incentiva. Você já está também estudando isso há muitos anos, que eu sei, É um né, pouquinho. essas coisas todas. Então, que bom que estamos aqui para falar um pouquinho dessa brincadeira Então, toda. eu vou aproveitar, já que você fez esse comentário, vou te apresentar, porque eu já estou há muitos anos, o Edu, para mim, além de ser meu amigo querido, ele é um mestre também. Eu falo que por trás dessa cara jovem de surfista que ele também é, tem Sim. um velho bem velhinho ali atrás, assim, bem rabugento às vezes até, Ó, tô cheio de mas cabelo branco já, vai. de uma sabedoria ímpar, que desde que eu conheci, eu falei, nossa, você faz isso, então vamos, eu vou com você, já vou marcar uma sessão. E já Tudo se vão jóia. alguns anos, né, Edu? Já são alguns anos, graças a Deus.
Então vamos lá. Hoje eu vou apresentar o Edu, porque a maioria conhece, porque tem muitos dos seus amigos aqui, dos seus convidados, né? E, bom, eu sou médica, dermatologista, trabalho com a área da medicina integrativa, que eu acredito muito na cura do todo, né? Do autoconhecimento mesmo, não é só o campo físico que a gente conhece. Como dizia o Dr. Hahnemann da homeopatia, a cura começa na mente, antes que as coisas se materializem no corpo, porque é sobre muito isso que a gente vai falar hoje, né, Edu? E o Edu é um querido, ele é naturólogo, especializado em cristais e também tem um conhecimento muito grande em acupuntura, né, Edu? Já vem nesse caminho há muitos anos. E hoje ele vai dar uma palhinha para a gente. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live, Edu, acho que não vai dar tempo. Ou vai virar mais de uma hora, ou Sim. você vai voltar aqui para falar só de cristais. A gente pensa depois, minha filha dorme depois, eu não posso esticar hoje. Então, vamos embora. Tá tudo certo. Então, hoje, o tema da nossa live é a atuação dos cristais e do reiki no sistema energético do corpo humano. E aí, agora, você fica à vontade, que eu vou ficar aqui quietinha, só aproveitando e aprendendo. Nada, a gente vai junto, né? Tá pensando o quê? Você acha que vai fugir, né? Não, de jeito nenhum. Inclusive, contrata um testemunho. Não tem aquela história, eu vou ter um testemunho. Tá certo, vamos lá, né? Bom, então é isso, né? Para quem não me conhece, prazer, boa noite para todo mundo. Obrigado, querida, por me chamar, né? Para a gente falar sobre isso. É uma coisa muito legal. Eu faço várias lives, a grande maioria falando apenas de cristais e citando um pouco esse outro lado, mas como a gente está aqui, né? Você mesmo pediu, né? Para a gente falar desse olhar mais sistêmico, né? Como que funciona, como que um cristal, que um reiki, que uma terapia mais sutil atua. Eu acho que isso que é legal, porque nem sempre a gente tem tempo de falar. E mesmo para quem já fez os cursos também, às vezes não conhecem, e as pessoas às vezes que estão começando, que já te conhecem, mas não conhecem tanto esse lado, né? Talvez dá para entender um pouquinho mais. Para muita gente, talvez seja básico, para outros seja complexo, um mundo que ele é muito antigo, né? A gente está falando de um conhecimento para situar, né, as pessoas, isso que a gente vai começar a falar, isso existe praticamente desde que o mundo é mundo, né? É um conhecimento que ele vem de milhares e milhares de anos. Tem a clássica briga, né, para quem nunca entrou nisso, que é a briga entre quem veio primeiro, né? Os sábios da China ou os sábios da Índia, ou os do Tibete, né? Tipo, não tem como brigar, porque era um tronco só nos Himalaias, né? E aí eles desceram as montanhas, vamos colocar assim, simbolicamente, e aí criou-se o tronco do Ayurveda, que é o tronco que vai para a Índia, né, que vai ter muito mais ervas, vai ter muito mais baseado em plantas e diversas outras coisas. Aí o tronco chinês, que é extremamente conhecido também, com a MTC, que eu fiz, inclusive, pós em acupuntura, não trabalho com acupuntura em agulha, né, mas eu gosto de olhar um pouco o sistema. Na verdade, a minha busca na pós foi justamente entender a fisiologia, ou seja, o funcionamento energético olhado pelo chinês. Depois eu fui buscar isso no tronco indiano, e o tronco tibetano a gente não tem muito acesso, né? Primeiro que também a terapêutica deles eles não têm nada de Tibete em termos de vida, né? Tipo, é tudo muito frio, muito congelado, muita pedra. Então tem pouca planta, tem pouco cristal, tem pouco tudo, assim, é uma coisa meio... E eu não sei porquê, mas eu já encontrei algumas coisas, mas não tem muitos troncos de medicina tibetana, mas os mestres são os mesmos. Então, esse conhecimento ele começou a ser difundido, a ser passado de mestre a discípulo, né? Quem estuda a Índia fala-se de mais de 10 mil anos, né? Então, a gente fala de 5 mil anos na tradução já escrita, né? Porque antes era na oral, né? Então, ou seja, todos esses conhecimentos desse campo sutil, desse campo energético, ele vem de muitos e muitos e muitos anos, né? Então, e tem gente que fala, então isso é tudo meio ultrapassado. Não é ultrapassado. Eles utilizavam uma outra maneira de chegar nesse conhecimento. Então, você tem tratados, né, de grandes yogis que descreviam o átomo há milhares de anos atrás, né? Então, né, acho que eu não sei aonde, eu não lembro direitinho. Tudo física quântica. Exatamente. E aí o louco foi o quê? Tudo isso foi colocado, né? Entre várias coisas, a gente vai entrar no que eu estou querendo dizer. E aí veio todo o estudo, né, da nova ciência, que não é nova, né? Porque a física quântica ela já existe há
não centenas, mas quase 100 anos já, acho, ou 50 anos, já se tem o experimento da dupla fenda, acho que foi de 1960, se não me engano. Então, ou seja, já são algumas décadas que a gente vem, o próprio Einstein também, com MC ao quadrado, né? Então, a gente vem com tudo isso, e aí, hoje está se juntando e falando, peraí, esses caras lá de trás, eles sabiam muita coisa. Né? A gente que achava que não, né? E aí, hoje em dia, todos os estudos que a gente vem fazendo vai comprovando isso. Inclusive, teve um outro agora que eu soube que foi muito interessante, porque eu já entro, tá, gente, direto nos chakras, mas a hora que a gente fala dos chakras, a gente fala que cada chakra tem uma correspondência glandular, uma glândula do sistema endócrino, né? Que libera um hormônio e tudo mais. E a glândula do timo sempre foi a mais, tipo, eu aprendi muito mais que ela tá ligada a um órgão de defesa, do sistema imune, maturação de linfócitos e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu tava... Desculpa, mas depois que você cresce, ela não serve para mais nada, quando a gente aprende na faculdade. Exatamente, exatamente. E aí, o mais interessante que eu tenho um aluno, né, online físico, que a gente está trocando muita ideia, e ele falou, eu assisti o vídeo, mas tem uma pesquisa da Unifesp, que eles fizeram timotectomia, não sei qual é o nome desse negócio, em ratos para entender o padrão de funcionamento da osteoporose ou osteopenia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sei que o resumo, ele diz o quê? O timo, eles concluem que o timo está totalmente ligado à leptina, acho que é isso, Flávio? A leptina, e concluem que sim, é um órgão que faz parte do sistema endócrino, né? Sim. Também. E aí você fala, cara, que incrível, porque se você pegar um Guyton e Hall de 10 anos atrás, não tem isso ali. Né? Entendeu? E você está falando de uma sistematização de órgãos, né, do sistema endócrino feita por há milhares e milhares de anos, às vezes, ou há centenas de anos por grandes mestres, né, que às vezes a nossa ciência ainda nem chegou em algumas coisinhas, né, e não chegou em muitas dessas coisinhas. Né? E na medicina que eu também pratico, 2 comentários com você, a gente tem os lisados de timo, então a gente estimula o órgão com o próprio órgão, que é o princípio da homeopatia, justamente para estimular essa parte imunológica. Ele é muito pouco conhecido, mas a função imunológica dele é muito grande. Em crianças, principalmente, até mesmo nos idosos, ela vai diminuindo de tamanho, mas a gente consegue estimular e faz diferença para a saúde. Exatamente. E um outro comentário interessante que você estava comentando, outro dia eu estava lendo, ouvindo alguém também no YouTube, não sei se foi a Lucilena, que a gente gosta, e ela estava comentando que um dos mestres e precursores da medicina, do estudo da medicina, da anatomia, né, na Grécia Antiga, também tem vestígio deles na Índia, aprendendo a fazer cirurgia já com instrumentos cirúrgicos já. E de lá da Índia levar o conhecimento para essa. Para você ver como às vezes a gente acha, não sabe de quem veio primeiro, como diz você. Exatamente. Não, e a Índia, então, né, querida, ela vem de ela é o tronco. A China também, mas aqui a Índia sempre foi muito fechada. A China foi muito fechada, a Índia sempre foi muito mais aberta. Né? Então a gente tem esses troncos antigos, você fala, nossa, incrível, né? Você vê o próprio Pitágoras, né? Ele foi para o Egito, foi para a Índia, depois vai para... Então a gente acha que tudo vem direto do Ocidente, nem nada, é tudo um tronco só. E, graças a Deus, é uma família só, vamos colocar, né? Então, assim, o bom disso tudo, né, que eu quis dar essa introdução, porque às vezes fica uma coisa meio, parece que isso é uma crença, né? Não, nada disso é crença, isso tudo são estudos, né, muito antigos, que muitos de nós não conseguimos nem entender muito bem, porque demanda muito tempo para a maioria de nós, para você conseguir sensibilizar o aparato físico para poder entrar em contato e entender todas essas partes que constituem o sistema energético do corpo humano. Porque é isso que muda da medicina antiga, clássica, eu quero dizer clássica oriental principalmente, mas também, né, algumas linhas ocidentais, mas muito antigas, né, e da atual. Porque o médico antigo, principalmente indiano e coisa assim, ele era um grande mestre. Ele era um grande sábio. Ele tinha uma sensibilidade maior do que os outros, o nível espiritual maior do que os outros, era uma coisa só, né? Então, quando se fala de chakra, se fala de campo energético, se fala de mecanismo de ligação dos órgãos com emoção, aquele cara que ensinava aquilo, ele via aquilo. Ele conseguia fazer parte, interagir com aquele sistema. E hoje em dia, o que a gente ensina, né? Uma vez eu estava ouvindo num congresso, que aí o cara fala, hoje em dia a gente tem, sei lá, um pneumologista que fuma.
né? Então, tipo assim, ele fala, ele dá aula para não fumar e ele está fumando, entendeu? Então, hoje em dia, a gente não existe mais essa necessidade de você ser o exemplo para o seu aluno, como era antigamente. Você tinha que ser para ensinar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que entender intelectualmente para ensinar. Então, eu estou falando isso por quê? Porque como você tem que entender intelectualmente o campo da fisiologia sutil, você não consegue só entender, você tem que entender e sentir. Então, para muita gente, fica muito longe. Fala, não, mas é muito difícil entender esse negócio. Não vejo, né? Então, aí fica muito difícil. Mas é por isso que a gente estuda, ensina e vai incentivando as pessoas E tá aqui. a mostrar que dá, para qualquer um dá, né? É só uma questão da gente fazer todo o ajuste no nosso aparato para a gente chegar lá, né? Mas vamos entrar então, né? Que eu estou dando voltas e não falei de nada ainda. Mas Deixa eu falar uma coisa com você. fala, lógico. Comece. Tem algumas perguntas aqui já sobre o timo, sobre água em relação ao timo. Eu vou anotar aqui enquanto você está falando, porque aí depois o Edu realmente ele tem horário, ele não consegue se estender. Então, se a gente não conseguir, e o assunto que ele vai explicar aqui é um pouco complexo. E é como assim, se todo mundo São Tomé, ele tem que convencer a gente que existe, no bom sentido. Não, eu vou fazer simples, vai ser tudo fácil. Então, aí depois a gente responde, eu encaminho para ele, tá? A gente vai respondendo. E se der tempo, a gente responde ainda hoje, no final da Legal, live. O último caso também, sei lá, a gente pode colocar nos stories, a gente faz, ou coloca no seu, eu coloco no meu. Não amanhã, amanhã é o dia que eu desligo o celular para descansar. Mas aí na segunda, terça, aí a gente faz. Pode ser, eu acho que vale a pena. Com certeza. Né? Então, eu gente... Eu queria fazer um comentário rápido, porque depois eu vou ficar quietinho. Se você quiser. Não, que isso. Mas comentando isso que você estava falando, fazendo um comentário, que é mais fácil para que todo mundo também compreenda, que para mim isso também foi interessante, eu ouvi numa dessas lives, ouvindo de fonte segura, né, como eu brinco, de qualidade, é que e raciocinando faz sentido. Na Idade Média para cá, antigamente o ser humano era muito mais conectado, o ser, a natureza e Deus, o todo. Nós éramos muito mais conectados, então essa comunicação ela vinha mais fácil. Ela vinha mais fácil, sem tantos problemas, não tinha tantas doenças, né? Mas também nós não tínhamos tanta consciência como nós temos hoje em dia, então a gente vem trocando. E muitos que sabiam dos conhecimentos, uns eram muito sérios e até escondiam o conhecimento, porque se muitos soubessem do conhecimento de que você pensa, você cria, ia ser muito perigoso, como é até hoje, não é? Porque pode usar isso para o lado bélico, para o lado da guerra, por exemplo, para dominar, né? O que a gente observa ao longo dos séculos. E uma outra, mas a parte do conhecimento mesmo, muitos também viraram charlatães, né? Então, com isso tudo, o que acontece? Tudo era explicado pelo fenômeno. E com o passar do tempo, aí nós entramos numa outra vibe. Com isso, de repente, houve um corte, tudo é fenomenológico, tudo é natural, tudo é Deus, tudo é espiritual. Aí, de repente, para isso e começam a querer explicar. Né? Aí vem os grandes cientistas começando a explicar, aí a gente descobre a célula, a comunidade, descobre o cosmos, a lei da gravidade, e o conhecimento vai chegando. Então, acho que isso tudo a gente foi lá num extremo, vai voltar para o outro extremo, nem tudo mais é só científico. Não adianta você saber lá o fundo da célula, aquela enzima, tudo para que serve, e você não resolve o resto. Você continua insatisfeito, com depressão, gerando doença, e assim caminhamos. Pobreza, né, por causa das crenças, enfim, e não conseguimos alinhar o todo, né, que é o que a gente quer. Então, eu acredito que daqui a pouco a gente vai achar um caminho do meio. E começa aí, Edu, vamos lá. Não, eu acho que a gente já está chegando nesse caminho do meio, assim, pelo menos em termos de base, a gente já está chegando, né? A gente tem diversos meios, né? Mesmo dentro de saúde, né? A gente já tem muita gente não aceitando mais as explicações muito fenomenológicas sem explicação, né? Tem muita gente que fala, pô, Du, eu gosto dos seus cursos porque você explica, você vai atrás, você tem começo, meio e fim, tem um processo por trás, né? E muita gente também não aceita só coisa intelectual e racional e tudo mais. Então a gente está chegando, né? Lógico, eu acredito que isso é um processo de muitas décadas, mas eu acho que a gente está no caminho. Talvez a gente agora nessa live já é um pouco isso, né? A gente fazendo essas junções todas, né? Então, a ideia da gente falar hoje é um pouco desse sistema, né? Que a gente chama de sistema. Todos os termos que eu vou usar aqui, todo mundo conhece, ou a maioria conhece.
né? Eu vou só tentar, não sei se eu vou conseguir, mas explicar um pouquinho de maneira um pouquinho mais prática, um pouquinho mais com exemplos, né, para que a gente possa entender como isso funciona como um sistema, né? Porque a gente vai falar, geralmente quando eu atendo alguém ou nos cursos, eu sempre explico, né? A gente tem uma estrutura energética e ela é constituída por 3 grandes grupos de estruturas, né? Que são os chakras, os corpos energéticos e os canais de energia do corpo, né? Então, quase todo mundo conhece isso, já ouviu falar de chakras, já ouviu falar de campo energético, que forma a aura, já ouviu falar de meridianos e nadis, que são os canais pelo tronco chinês e indiano. Mas nem todo mundo consegue visualizar isso tudo como uma coisa só. Como tudo integrado, é tudo uma coisa só, e existe uma resultante disso tudo. E esse mecanismo de saúde e doença, né, do físico até este outro nível, é uma coisa só. Né? Então, não tem como a gente, né, falar que o dedão do pé não faz parte do corpo. É tudo uma coisa só. A gente estuda separadamente. E muita gente ainda estuda o energético como sendo uma coisa e o físico outra. Né? Mas quando a gente estuda em termos... Se você vai pegar um estudo desse profundo, né, o nível físico ele é simplesmente o último corpo dos 7 que a gente tem. Nós temos 7 corpos, ou 7 níveis, né? Cada um no nível de vibração diferente. A diferença do mais sutil para o físico é que ele é mais volátil, entre aspas, ele é mais sutil. Mas nem o físico é físico, porque não existe nada físico, porque tudo é energia. Isso é um Einstein. E igual emissão ao quadrado. Energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O que muda é o nível de vibração, é o nível de densidade, né? Então, a coisa que é pra gente que é muito densa, a gente enxerga como físico, mas ela não é física como a gente mesmo imagina, uma coisa concreta, né? Até tem um slide no meu curso que diz, eu já vi até outros dados, mas esse é mais conservador. Ele diz, se a gente somar o que a gente conhece como massa, que seriam prótons, elétrons e nêutrons, de toda a humanidade, juntar tudo e condensar, dá um cubinho de açúcar desse tamanho. Uau. Não dá pra gente entender, mas também não dá para falar que isso aqui é matéria, né? Se você tem 7 bilhões de pessoas que, se você juntar elas para tirar todo o espaço vazio, gera um cubo de açúcar, estou falando de dados científicos, não estou falando dos Vedas, estou falando de... Você pode colocar no Google, você vai ver isso. Então você fala, pera, então esse corpo ele não é tão físico quanto a gente acha que é. Quanto a gente acha que é. Mas a gente tem que... Mas existe ainda uma divisão e está tudo bem que exista, porque sim, hoje em dia, inclusive quando a gente vai estudar isso, a gente sabe que... Oi? Fica mais didático, né? A gente precisa, porque senão te pira e outra. E tem também uma divisão que a gente tem que fazer das práticas terapêuticas, né? Então, ou seja, se densifica, se chegou no último nível, nem sempre ou quase nunca dá para você ficar só dando estímulo sutil, porque ele já está no nível denso. Entendeu? Então, tem muita gente que às vezes ela está com uma doença grave, né? E ela quer ficar pondo só cristal, não vai rolar. Né? Por quê? Porque já passou do nível de atuação direta do cristal, dos níveis mais sutis. Já densificou. Se densificou, você vai precisar usar alguma prática que vai direto no nível físico, né? Por isso que a gente pode sim e deve se separar dentro das práticas terapêuticas, para que você possa dar o estímulo correto, seja alopático, seja osteopático, seja nutricional, seja o que for, para que você tenha o estímulo correto e você trabalhe ao mesmo tempo a matriz energética que gerou aquilo, que é o que a gente vai entrar agora. Né? Então, o que seria essa matriz? Né? Então, vamos começar por esse lado. Então, além do nosso corpo físico, a gente tem alguns outros níveis do nosso corpo que existem em níveis mais sutis. Né? Ao todo, são 7 com o físico. Né? O que importa para a gente, em termos de saúde e doença, são os três primeiros, eu coloco os 3 entre aspas, porque algumas linhas colocam o corpo físico e etérico como um só. Mas a gente vai separar. Então, seria o corpo etérico, ou energético, ou vital, o corpo emocional ou astral e o corpo mental. Aqui a gente vai trabalhar só do mental inferior, que é a parte intelectual. Depois a gente até fala um pouquinho dos outros, mas os outros não são tão importantes assim. Não para ir para isso agora. Eles são hiper importantes, mas não para o que a gente vai falar agora. Né? Então,
além do corpo físico, a gente tem a instância que seria uma réplica do nosso corpo físico, só que totalmente energético, totalmente sutil, né? Então a gente tem diversos canaizinhos energéticos pelo corpo e a gente tem uma réplica do nosso corpo físico no nível energético. É o corpo puramente energético. Ele é por isso que muita gente considera ele como físico, porque ele é, no nível, ele é um corpo de transição, ele não é um corpo energético em si. Ele é o que faz a tradução dos corpos acima dele, do emocional para cima, com o físico. Ele é um tradutor, então ele é só uma réplica mais sutil que faz toda a intermediação energética. Ele não tem uma consciência, vamos colocar assim como a gente fala da parte emocional, que tem estímulo direto e a parte mental tem estímulo direto, o etérico não, ele é só um reflexo de todos esses outros corpos, né? Em termos práticos, o que até com você a gente já conversou bastante isso, o que ele é muito importante em termos de prática é que este corpo que constitui a matriz pelo qual o corpo físico se regenera. Então, ele é como se fosse um molde. Então, tudo aquilo que a gente vai criar no nosso corpo, né, a hora que a gente nasce, os corpos eles vão se densificando e o físico é o último. Então, o corpo etérico é como se fosse o banco de dados do corpo físico para que o corpo físico para que as células possam entender como criar um corpo, este corpo, né? Aí eu não vou entrar o que vem por trás disso, que a gente não ficar doido, né? Então, o que é muito, muito legal é que muitas vezes, como já tem uma malha, a gente chama de malha etérica, quando você tem às vezes um corte, né, um corte profundo, inclusive você abre, você corta também a malha etérica. Então, muitas vezes no processo de cicatrização, e eu já tive essas experiências, né? Você consegue, às vezes, com cristais e outras técnicas, se você conseguir refazer a malha etérica por algumas técnicas, você ajuda na cicatrização do corpo físico, porque o físico ele consegue voltar mais fácil, porque a matriz dele, que está anterior a ele, né? Ou seja, o etérico, se ele também abriu, você vai ter que curar primeiro o etérico naturalmente, e depois o físico, demora mais tempo. Então, é muito interessante para ser uma coisa mais prática, que isso eu já tive diversas experiências com pessoas assim. Então, sempre quando alguém tem alguma cirurgia, eu faço essa reconstituição. Não é muito difícil, mas também não é tão fácil assim. E aí você ajuda a pessoa a voltar. E tive já casos muito incríveis, assim, de pessoas na hora se sentir, né? Alguém já vivenciou isso uma vez. Era o exemplo que eu vou depois, se der tempo, eu dou. Legal, é isso, né? A Flávia mesmo já sentiu uma vez, parece que é surreal, né? Mas é verdade. Porque aí, quando o corpo etérico você consegue refazer a malha, que é mais rápido, aí o físico ele já sente que ele está mais acolhido, vamos colocar assim, ele já sabe para onde ir. E aí o corpo regenera muito mais rápido, né? Fora o corpo etérico, né, que esse é o corpo mais simples de falar, a gente tem logo depois, né, quando eu falo depois, entendam o que? Seria um pouquinho para fora, né? Eles não são delimitados, como a gente acha que eles são, mas a gente explica assim, senão a gente fica doido, né? E eles estão, cada nível desse, ele tem um padrão de vibração mais elevado. Então, o físico é o mais denso, o etérico é um pouco mais sutil e o emocional agora ele é um pouco mais sutil do que o etérico e muito mais do que o físico. O corpo emocional é o corpo onde a grande maioria da humanidade hoje vibra, né? Nós somos seres emocionais, né? Então, não todos nós, mas grande parte da humanidade como um todo, a gente está sendo estimulado agora para ir para um padrão de mais mental, né? Então, nós, latinos, somos mais emocionais ainda, a gente é muito reativo, né? A gente se inflama muito fácil, a gente pega muitas coisas, a gente deixa muitas vezes a emoção, né, ir além da razão e ela dominar a razão. Quantas pessoas falam, mas eu estava muito nervosa. Né? A pessoa que fala isso é uma pessoa que é dominada pelo corpo emocional. O nível emocional dela está muito mais desenvolvido do que o nível mental. Né? Então, o corpo emocional é praticamente aquela instância do nosso nível que gera as nossas emoções e organiza as nossas emoções e estrutura e ancora as nossas emoções. Né? Se a gente conseguisse entender, a pessoa que ela gera muita emoção, e esse corpo fica totalmente torto, se não torto, mas fica gerando vários campos, que a gente fala, várias cores e coisas assim, que é esse excesso emocional, é esse desequilíbrio, que aí tem... Eu não vejo, né? Tem pessoas que veem muito bem, eu sinto, o meu processo é um pouquinho diferente, mas ali
é onde você tem toda a estrutura e tudo que está ligado ao corpo emocional fica ancorado ali. Deixa eu só pedir para você. Eu vou desligar meu ar-condicionado, porque eu estou com muito frio aqui. Tá bom. Só um segundo. Já voltei. Senão fica com a mão gelada, eu não quero. Estava tomando meu chá, agora o corpo esfriou. O corpo emocional, vamos voltar aí. O que é interessante é que todo desequilíbrio que a gente tem emocionalmente falando, ele foi gerado ou ele está instalado ali. Então, assim, quando a gente tem, né, alguém tem algum trauma emocional, ela vivenciou alguma situação que gerou um trauma muito grande, sei lá, na criança interna dela, quando o pai falou que ela era feia, e era uma brincadeira, mas a criança entendeu como sendo verdade, ela se acha feia até hoje. Isso existe, né? Se isso entrou no sistema que a gente fala, se isso gerou um trauma, isso gera, imagina como se fosse uma distorção energética no corpo emocional. Ou seja, é um padrão de vibração, de consciência, existe uma consciência aprisionada, teoricamente, não é espírito, não é nada de fora, é simplesmente uma coisa quântica, é um momento... Um corpo, um fantasminha. É um quantum, vamos usar um termo mais neutro, né, Flávia? Que é o quê? Eu sou feia. Tá ali no corpo emocional. Aí a pessoa vive a vida bem quando alguém fala alguma coisa que ela remeteu àquela coisa feia, né? Eu sou feia, aquilo vem todo aquele trauma de novo, fala, realmente eu sou feia, eu sou horrível, meu pai não, e é tudo inconsciente. Isso é uma doença do corpo emocional. Né? A gente, às vezes, quando a gente vai olhar só em termos psicossomáticos e coisa assim, a gente muitas vezes entende esse mecanismo e sabe de onde gerou. Mas nem sempre a gente entende que isso tem uma correspondência energética, que existe uma estrutura psíquica que foi criada ali, né? E que aquilo ali está ali influenciando o corpo. Por que isso é importante? Porque isso, depois de um certo tempo, pode gerar uma doença no corpo físico. Né? Porque quando você tem uma distorção energética no nível dos seus corpos, né, com o tempo ela vai contaminando para cima e para baixo. Pro mental, que seria o próximo, vai gerando pensamentos ligados a essa baixa autoestima e coisa assim. E para baixo, ela meio que contamina o livre fluxo do corpo etérico. Então, o corpo etérico naquela região, daquele trauma, daquela criança interna, vai gerar uma distorção relacionada, sei lá, à autoimagem. Vamos colocar assim, ela pode, porque cada corpo vai somatizar num nível diferente. Não é todo mundo igual, que as pessoas acham. Não é todo mundo igual, cada um de um jeito diferente. Pode ter uma correspondência, mas é diferente. Então, quando este bloqueio emocional ele vai contaminando o etérico, ele vai meio que bloqueando a passagem da energia pelos canais etéricos e vai meio que gerando uma estagnação de energia naquela região. Como aquela região etérica ela está desestruturada energeticamente, porque o corpo emocional está mandando essa informação de que a coisa não está legal naquela região, o corpo físico deixa de ter uma matriz equilibrada para se replicar. E ele começa a ficar meio... Falou, peraí, mas essa parte aqui eu não sei muito bem. Então fica uma região física, ela vai se enfraquecendo e vai sendo um campo meio fértil para alguma doença poder se instalar. Né? Até porque a gente sabe que a gente gera células doentes todos os dias, né? Sempre. E aí a gente tem todo o sistema imune do corpo que entende essas células e vai matando elas. Mas aí, se tem uma região que ela está mais enfraquecida, que ela, lógico que não é exatamente assim, mas isso é para a gente entender esse efeito em cascata, né? E aí essa região vai ficando mais fraca e aí a gente tem como gerar, né, diversas doenças e diversas coisas. E lógico que tem um estudo mais profundo para ver qual doença, em qual momento, em quanto tempo. Mas isso eu queria explicar um pouquinho esse efeito de cascata. Mas fala você. E é legal, né, Edu, que é isso pelo que eu também percebo, que quando a gente fala assim, eu acho que é isso que você quis dizer, né? Nossa, eu tô com tanta tristeza que dói no peito, não tem aquela coisa? Você começa a verticalizar onde dói. Olha, eu passei um sufoco, não consegui falar. Hoje minha garganta travou, fiquei com uma amidalite. Exatamente. Que aí, inclusive, né, Flávia, a gente entra nos chakras que eu... É rápido, às vezes nem demora muito. Às vezes é quase que... Isso. É porque tem esses dois níveis, né? Tem o nível já que ele é rápido porque você tem um efeito no chakra na hora, né? E aí tem esses... Quando tem um trauma profundo, geralmente ele dá um desequilíbrio no sistema inteiro na hora.
depois o corpo se reorganiza, mas aquela matriz fica. E aí ela fica pentelhando a gente a vida inteira e muita terapia para conseguir limpar esses troços que o bicho pega, né? Mas é isso mesmo. Mas geralmente a reação nos chakras, a não ser que seja uma coisa muito gritante e fique para sempre, ela tende a suavizar, mas esses traumas mais profundos, eles são mais difíceis de você limpar, né? De você voltar. Então, isso é para a gente entender como que funciona, né? E no corpo mental é a mesma coisa, né? Que é o próximo nível, além do emocional, tem o corpo mental. E o mental é o que a gente conhece como todo nível intelectual, né? Existe o mental superior, que é o nível mais intuitivo, mais sutil, é um nível acima disso. Mas a maioria de nós está chegando, né? Tá aprendendo a viver nesse nível mental mais intelectual mesmo, e alguns de nós já desenvolvendo esse outro nível, né? Então, o nível intelectual, o nível mental é a mesma coisa. A diferença é que quando você gera um pensamento muito forte, né? O que é formado neste campo a gente chama de forma mental, né? Então, o pensamento forma, ou uma coisa assim, ou seja, existe no corpo mental, quando você pensa alguma coisa muito forte, você gera um outro tipo, a definição dessa estrutura, como se fosse assim, a matéria deste corpo é diferente. Então, a gente fala das formas pensamento, né? Que é quando alguém pensa muito em algo durante muito tempo, depois ela passa a ser pensada por aquilo. Né? O que é isso, Edu? Eu falo eleições, né? Ou agora tem também o Covid, mas eu não quero entrar nesse campo, então vamos para a eleição Dilma e Aécio, lá atrás. Não quero nem falar do que estão aí agora, né? Nessa época, eu atendia várias pessoas dos dois lados e era muito engraçado, porque a pessoa ela ficou tanto tempo falando aquilo e brigando com as pessoas de que a direita ou a esquerda era o melhor, que ela chega e ela não consegue parar de falar na mesma coisa. Ela não para, isso é engraçado. Meia hora falando. Aí você vai lá, limpa, tal, porque nisso, quando isso não é um trauma. Isso é só uma forma mental que você gerou daquilo e ficou fritando depois com aquilo. Então isso é fácil de limpar. Né? Aí você vai lá, limpa, depois a pessoa volta e fala, nossa, caramba, fica quieta assim, ó, parece que não existe mais o pensamento. Porque aquele pensamento nem era dela. Ela estava ali só fritando em algo. Então, quando a pessoa pensa muito em algo, né, e às vezes gerando uma certa intensidade, você vai gerando essas formas mentais em volta de você. E isso, com o tempo, se for nocivo, a gente vai entrar nas doenças. Você falou do Hahnemann no começo, né? Toda doença ela tem origem no nível mental, né? Mental, emocional, acho que ele quer dizer tudo junto. Mas é isso, a mente ela tem uma força muito grande. Então, quando eu penso em algo, eu vejo algo, eu acredito em algo, são as tais das crenças limitantes, né? Então, você aprende alguma coisa com seu pai, com sua mãe, com alguém, com o governo, com a vida, com a lua, com o Buda, né? E aquilo entrou por algum momento, por alguma coisa, você gera uma estrutura mental, com o tempo ela vai se cristalizando, né? E aí você pode gerar, você vai criar na sua vida tudo aquilo que você acredita, né? Pode ser uma doença física ou podem ser outras coisas. Lógico que a doença física, ela tem, né, esse mecanismo mental e emocional, é muito difícil uma doença ser só um ou outro, entendeu? Porque a hora que você vivencia um, você já tem a impressão do outro, eles estão juntos, mas são dois níveis complementares, né? Então, a hora que você tem um trauma lá, você também tem, às vezes, um pensamento gerado por aquele desequilíbrio emocional. Então, um está muito ligado. É muito difícil você ter uma pessoa que está só em um ou só em outro, mas existe. E eu já tenho de casos, né, de uma pessoa que eu nunca mais esqueço, assim, o corpo emocional dela não existia. Estava ali, mas estava totalmente subdesenvolvida por uma criação extremamente racional, lógica, dura, fria. Eram orientais, eram japoneses, né? E aí, depois de muito tempo que eu entendi como é que era uma criação muito, muito difícil. Então, a pessoa não sabe o que é afeto, o que é troca, o que é olhar, não existia. Mas é extremamente raro isso. Existe, mas é muito raro. Então, o corpo mental, ele tem todo esse ferramental, né, da mente, dos pensamentos, das crenças, e que eles podem, assim como é do exemplo do corpo emocional, cristalizar pensamentos e crenças que vão gerar milhões de outras coisas, entendeu? Então, às vezes, a pessoa que ela pensa que, né, o clássico, você falou de abundância, então vamos mudar um pouquinho o foco, né? Então, sei lá, dinheiro é sujo, legal, pronto, acabou. Ela vai atrair tudo aquilo, né, que vai mostrar para ela que o dinheiro é sujo. Ela não vai conseguir sustentar o dinheiro porque ela acredita naquilo.
ou ela acredita, sei lá, que todo homem é ruim, que toda mulher é chata, que todo governo de direita ou esquerda não é bom. Então, ou seja, ela vai criando um mundo baseado nas crenças dela. E tudo isso fica ali, né? O meu mestre de meditação, que você conhece, o Swami Nardanand, ele fala, é a nossa lente. Você escolhe a lente que você põe. Então, se você aprender a mudar a lente, você vai ver o mundo que você quiser. Né? E toda essa estrutura mental, ela fica no corpo mental. Né? Então, eu tenho um pensamento de que algo é bom ou é ruim, ou alguma coisa que, sei lá, tal coisa dá medo, né? Porque às vezes você tem uma coisa só, que é só uma crença. Barata é um bicho de outro mundo. Aí você vê a barata e gera aquela reação no corpo emocional que gera em tudo, né? Porque às vezes a gente tem um sistema muito cristalizado, e a gente tem um sistema muito cristalizado. Então, para a gente, na época a gente ainda tem que falar de outras muitas coisas mais rápido, então esses são os níveis que mais importam para a gente. Porque o próximo nível, que é o mental superior, ele é muito mais sutil e muita gente ainda acha que está no campo espiritual isso, né? Não, eu tive uma intuição, uma entidade me falou, um ser das quantas. Isso não existe, tudo bem, eu não quero entrar nisso. Mas o que eu queria só citar é que o próximo nível, que é o nível mental superior, é o nível que a gente conhece como intuitivo, né? Na verdade, está um pouquinho acima do intuitivo total, mas ele já é o que a gente começa a trabalhar com o nível intuitivo. E isso não é uma coisa que vem do nada para lugar nenhum. É simplesmente uma faculdade mental que ela não passa por um processo linear de entendimento. Então, a coisa vem porque ela vem de uma instância superior da nossa mente que a gente não tem acesso consciente. Mas é como se fosse, né, um amigo seu que está no outro andar e fala, vai para a direita, porque você não confia? Vai. É isso. A intuição é isso, entendeu? Tipo, você sabe que é uma pessoa que vai fazer bem. Então, ela não fala por quê. Só vai para a direita, tá tudo bem, eu tô vendo. Eu tô aqui na sacada te vendo. Dobra a direita que você gosta que está mais perto. Exatamente. E é legal entender que este nível superior somos nós mesmos. É um nível superior de mente que não passa pelo processo linear, né, de começo, meio e fim, mas ele vai te direcionando. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai estar começando a aprender a utilizar esse outro nível. Mas esse nível já faz parte dos níveis superiores. Então, o que faz parte do mecanismo saúde e doença para a gente, né, é o do inferior, né, ou seja, do mental inferior até o físico, né? E além desses níveis, a gente tem os chakras, né? Que eles são o quê? Eles são as válvulas ou os órgãos energéticos do nosso corpo, né? Então, os chakras, eles são vários, né? Mas a gente tem principalmente 7, né? Pelo menos uma grande maioria das linhas descreve como sendo 7. Eles estão todos situados na linha da coluna, né? E eles são válvulas ou vórtices que eles regem todo o funcionamento do corpo e eles que estão nessa transição da energia do corpo sutil, dos outros níveis para o corpo físico, né? No nível físico, todo chakra tem uma correspondência glandular, né, que forma de algumas glândulas do sistema endócrino. Então, muito do que eles explicam, esses grandes mestres, é que essas glândulas estão muito, muito ligadas às funções dos chakras. Se o chakra está funcionando bem, a glândula vai funcionar bem, se não, não. Né? Então, as glândulas é como se elas fossem um ponto de transição, né? Do físico para o energético. Elas são a ponte do que é chakra para o que é físico. Assim como a gente tem no eixo hipotálamo, hipófise, né, do sistema nervoso para a mediação química, você tem um órgão de ponte, né? É isso, é ali, inclusive o hipotálamo, essa parte também é uma ponte, né? Tá, entrada de conexão de energia direta. Exatamente, é incrível, né? Quando você vai fazendo as conexões, fica muito legal, né? Então, os chakras, gente, eu vou falar um pouquinho rapidinho de cada um, né, Flávia? Para a gente não entrar tão profundo, porque a gente tem uns 15 minutos, ainda dá para falar. Tem chakra, na verdade, né, no corpo inteiro. Tanto é que na medicina chinesa, a acupuntura mapeou o corpo inteiro. E depois disso que você comentou em relação às cicatrizes, né? Quando a gente faz um corte, a gente não corta só o físico, a gente está nessa linha tênue, é o todo. Nós não somos seres separados. Para estudar, sim, mas na prática, não. Então, toda cicatriz, existe uma coisa que a gente vai fazer em outra live aqui, Edu, falando sobre o campo de interferência, sobre o bloqueio da energia quando você tem um trauma, uma cicatriz,
até a tatuagem, no caso, né? Que legal. Então, como que isso age, como que atrapalha a saúde como um todo, como tem um desequilíbrio energético no campo todo. É que nem você quebrar lá a estrutura do circo, né? Você tem a estrutura de ferro e tem o todo. Você quebrou uma perna, tudo fica meio repuxado. Eu E você torto, né? o Edu vai lá e conserta. E você conserta a outra parte, né? Vai lá, Edu. Não, mas é isso, né? Eu conserto um lado e você o outro, né? Então, é isso que importa, né? Então, os chakras, né? Eles têm também uma correspondência dos nossos sistemas físicos, fisiológicos, né? Então, por exemplo, o chakra base tá ligado com o sistema excretor, o segundo chakra com o urinário, o terceiro com o digestivo, o quarto com o circulatório, e assim vai, eu posso falar de cada um. E todos eles têm uma parte emocional, né? Uma parte emocional mental que é mais importante, não é mais importante, mas é a que a gente acaba olhando mais quando a gente vai olhar no nível mais sutil. Quando a gente vai olhar, por exemplo, no seu caso, que vai trabalhar, pelo menos vai pegar inicialmente mais já do físico, então a leitura ela já começa a ser um pouco outra, né? Então a gente tem que fazer sempre a transição dos dois. Você vai de cima para baixo, eu vou mais de fora para dentro. Às vezes a gente olha junto, o que está aqui acontecendo com a pele agora, o que está por trás disso, como é que está o órgão, onde começou isso no emocional, no mental dela, né? Até gerar química, porque tudo isso que você comentou do emocional e do mental gera muita química e essa química muda a parte hormonal que você falou das estruturas de acordo com o órgão, com o chakra correspondente e acaba fisicalizando naquele lugar. Exatamente. Então, por isso a importância desse entendimento dos chakras. Eu vou parar de te interromper aqui. Não, que isso, mas eu falo, é isso que é legal, porque é legal entender, porque nem todo mundo entende isso. Porque a gente tem um desequilíbrio nesse sistema, ele vai densificar e ele vai gerar todo o desequilíbrio hormonal, físico, tudo. Né? Então a gente fala, é só que não. Se chegou no físico e já gerou as alterações físicas, você tem que olhar o físico. Não tem como. Né? E aí, lógico, a técnica que você quiser, você escolhe. Né? Mas assim, inclusive, isso é uma máxima clássica do Caibalion também, de outros, assim como em cima e embaixo. Né? No nosso corpo é igual. Assim, o que acontece num nível tem ressonância no outro e vice-versa. Teve até um outro caso de um rapaz, desse rapaz que estava conversando, que ele estava me falando, não vou contar o caso agora, mas ele falou de uma cirurgia de um paciente dele, né, que aí foi um câncer de próstata, que aí toda a parte de esfíncteres, né, anais, gerou incontinência fecal, né? E ele estava fazendo eletroestimulação, não estava dando tanto resultado, e ele deu um jeito, não vou contar agora como, de utilizar um estímulo de chakra base com pedras de chakra base. Ele falou, foi surreal, porque... E o cara nem soube, ele falou, eu só quis dar um estímulo a mais, né? Ele falou, eu só fui dar um estímulo a mais no primeiro dia que eu coloquei isso junto com a eletro, né? O cara voltou e falou, cara, a primeira vez que eu consegui segurar. Né? Então, não quero dizer que isso vai... Né? O estímulo estava físico ainda. Ele só deu um plus a mais no outro nível para ver se um nível ajudava o outro. Isso que é legal. Não é você achar que um é melhor que o outro, nenhum é melhor que o outro. Somos uma coisa só. Né? A gente tem que aprender a olhar integrado. Porque aí a coisa vai ser muito melhor para o paciente, inclusive. Né? Mas voltando para os chakras, né? Então a gente tem o chakra base, que é o chakra, né, que fica na região... A parte mais física dele fica na região do períneo, que é uma região entre o órgão sexual e o ânus, né? E é um chakra que está ligado a essa parte mais física, de estrutura, de base, de medo quando ele está desequilibrado, que ajuda a gente a se manter fixo e ancorado, né? E eu falo até que bem traduzido, né? Porque esse chakra ajuda a gente a traduzir os impulsos da nossa alma, do nosso espírito, para que a gente possa pôr em prática, em ação. Não adianta você ficar só no plano mental, nos planos sutis, que você não consegue pôr em prática. E é esse chakra que faz isso, né? Então, às vezes, a pessoa pode ficar com muito medo, com muita insegurança, pode ter vários desequilíbrios, até de joelho, de pé, né? A gente fala, a pessoa tá caindo muito, está batendo muitas partes de baixo, joelho, tem alguma coisa ali que ela não está sustentando. Então, são as nossas raízes, né? Chakra, muita gente chama de chakra raiz ou chakra base, né? A gente tem o segundo chakra, que fica mais ou menos a 2, 3 dedos abaixo do umbigo, em média. E esse é um cristal que está muito ligado, inclusive, com as gônadas, né, com os ovários, com os testículos. E ele está muito ligado com toda a questão de criatividade, porque é justamente esses órgãos que geram, né, os óvulos e os espermatozoides para gerar a vida, geram esses seres humanos incríveis que somos nós,
complexíssimos através dessa região que está muito ligada com o criar, né? Com o criar, com o ser, com o manifestar, com a sexualidade também. É um chakra, na verdade todos são super importantes, né? Mas eu vou dar uma passada mais rápida, né? Então, e esse chakra tá ligado com o sistema urinário, o primeiro tá ligado com o sistema excretor, e aí é isso. As palavras que eu uso para ele são coragem, criatividade, e coragem, criatividade, tinha mais uma que eu esqueci, a hora que eu lembrar, sexualidade, lógico. A sexualidade, que é toda a parte, né, de troca e tudo mais, é bem legal. Aí a gente tem o plexo solar, que é o chakra, né, bem da boca do estômago mesmo, é bem a parte mais sensível que a gente chama da boca do estômago, que está ligado a todo o sistema digestivo, né? E é o cristal, é o chakra que está mais ligado com a nossa personalidade, que é o nosso eu inferior, né? Que não é a nossa alma, é aquilo que encarna, aquilo que está aqui. É a Flávia, é o Edu, né? É quem sou eu no mundo, qual é o meu lugar no mundo, né? É o chakra que tá muito ligado às emoções desequilibradas, né? A pessoa que ela está totalmente desequilibrada emocionalmente, nada digere, tudo trava, a comida não vai, porque trava toda a parte digestiva ou digestória, e a pessoa, porque ela fica perdidaça, né? Então, isso é um clássico das pessoas emocionalmente instáveis, né? Depois de um tempo já não vai, porque esse chakra ajuda o eu, personalidade, a entender quem é ele, para onde ele vai, o que ele tem que fazer. Né? Então, é um chakra que, nos dias atuais, como a maioria de nós ainda vive muito mais no polo da personalidade, não da alma, do coração, então a gente acaba tendo que trabalhar muito ele. É um chakra que está muito ligado às brigas de ego, né? Invasões, um querendo achar que está certo e não sei o que lá, é tudo por ele que vem. Né? Então, é o que a gente limpa, tem que limpar muito esse chakra, né? De muita gente. É a casca de cebola, né, Edu? Porque você tira uma camada, vem a outra. Exatamente. Pior que a gente coloca outras vezes também, né, Flávia? A gente tem que, às vezes, também não colocar, né? Porque a gente, às vezes... Eu só vou falar para os nossos amigos aqui, não perde que é onde você vai continuar, porque está todo mundo perguntando sobre dicas de onde pode aprender isso. O Edu dá vários cursos online, ele faz atendimento online também. E aqui depois da live, Edu, vamos dar umas dicas de livros, eu vou deixar aqui no meu lista, e você me passa o que também você gosta e a gente compartilha na mídia, Legal, tá? ótimo. Porque a Legal. gente já são É. 6h53. Eu acho que você vai ter que dar uma palhinha só de 10 minutos. O último caso, se precisar, a gente faz mais uns 10 minutinhos. A gente está com bastante gente aqui ao vivo, então, olha, se cair em algum momento, a gente volta só para finalizar e dar as dicas e os comentários finais. Perfeito, ótimo, ótimo. Tem um livro que eu gosto muito, assim, só para falar isso rapidinho, que é o livro Do Corpo ao Espírito, só que é em espanhol, que é Do Corpo ao Espírito, que é do Dr. Rogério Del Vídeo, até o Jorge, né, que é nosso amigo, Flávio, foi ele que me indicou. De quem é? Roberto? Rogério. Vou pegar com você. Isso, e eu tenho esse livro em PDF no meu Drive. Se o pessoal quiser, eu posso passar o link do Drive, porque esse livro você não encontra no Brasil, né? Então, ele só tem na Argentina. Então, uma aluna uma vez achou em PDF, me deu, e eu ponho lá para quem quiser pegar. Eu dou um em PDF também, que eu tenho que o corpo fala, o teu corpo fala, que também é espanhol, e correlacionando com os sentimentos, as doenças com os sentimentos. Muito legal. Perfeito. Também compartilho. Então, aí a gente passa o pessoal depois, acho que é legal. Tem uma outra pessoa que falou sobre um livro chamado Mãos de Luz, que também é um clássico, né? A gente gosta, depois a gente passa as todas. Exatamente. Esse é um clássico. Ele é só um pouco difícil de entender tudo que está ali, mas é um clássico. É bem complexo. Bom, o quarto chakra, né, é o chakra cardíaco, que é o chakra que está ligado... Aqui é onde é o centro, né? O centro entre céu e terra. É o local onde a gente está estruturado e conectado com a nossa essência, com a nossa alma. Ela reside no nosso coração. Né? Em termos mais baixos, né, é um chakra que está muito ligado à troca, a relacionamento, a como que eu me relaciono ao outro e aquela questão de dar e de receber. Né? O quanto eu estou aberto a doar e quanto eu estou aberto a receber. Está ligado a todo o sistema circulatório, ao coração, principalmente, né, que é o órgão mais forte eletromagneticamente, ele é o grande órgão do nosso corpo, e é um chakra que ele é tipo tudo, assim, né? Ele realmente é teoricamente mais importante, porque é através dele que a gente consegue sentir assim, a nossa alma, a nossa essência. Não é um sentir emocional, é um sentir
profundo, né? E é através dele que a gente consegue fazer grande parte das nossas comunicações internas com a nossa essência. As conexões, né? O amor incondicional e compaixão, Exatamente. gratidão. Muito mais profundos, né? Tá ligado com o timo, né? Que também está muito ligado ao sistema imune. Então, é muito legal fazer essa correlação, né? Pessoas com angústia, né? Que até fazem assim, muito para dentro, podem gerar, sim, uma baixa do sistema imune. Uma vez eu vi uma palestra do Amit Goswami, né? Que você conhece bem ele, até já teve com ele algumas vezes, e ele falava como que, né, muitas vezes a origem até de um câncer, ela pode ter origem, né, numa baixa deste chakra que fica mais fraco, que gera uma baixa do sistema imune, que, dentre outras coisas, pode deixar o sistema imune mais fraco e o surgimento de um câncer também. Não estou querendo dizer que é a causa e não dizendo que é a única causa, estou dizendo só mas, de qualquer maneira, a causa vem dos campos mais sutis. Exatamente, como é uma possibilidade. Que a gente vai por último, né? Exatamente. Isso porque cada um tem um karma, então tem os, né, a doença. Tem um monte de coisa a mais, né, Flávio? Mas a gente tem que ter uma linha para entender como que as coisas funcionam, né? O quinto chakra, o chakra laríngeo, né, o chakra que está ligado bem nessa região aqui, é o chakra que está muito ligado a como eu me expresso no mundo, quem eu sou no sentido de, aliás, como eu me expresso realmente, né? Se a minha vida ela faz jus àquilo que eu sou dentro de mim. Se eu consigo falar, expressar, cantar, viver, criar uma vida, trabalhar, ser aquilo que eu sou internamente. Nem sempre a gente consegue fazer essa tradução, porque aqui é um chakra que ajuda a traduzir, né? Ajuda a colocar numa expressão externa aquilo que eu sou internamente. Então, é um chakra incrível para a gente trabalhar, ainda mais hoje em dia, onde eu falo que a gente vive num mundo de muitas aparências, de fakes, né? de Instagrams no mau sentido, onde tudo é perfeito. Então, todo mundo quer seguir numa linha, quer seguir a vida do outro. Mas ninguém entende que, na verdade, você tem que seguir a sua. A sua é única e a minha é única. Ninguém tem que seguir ninguém. E é só quando eu consigo expressar o que eu sou que eu consigo realmente, né, como diz a Lucilena, dar o meu recado ao mundo. Ser que eu tenho que ser, né, colocar a minha nota no mundo e ser. Né? E a felicidade ela só pode vir se você faz isso. Né? Então, é um chakra muito importante, um chakra que ajuda a gente, literalmente, a conseguir ser no mundo, né? A nos expressar no mundo, a conseguir atuar no mundo fidedignamente. Né? Um chakra falar não, falar sim, exatamente. Falar dos medos, não só das coisas boas que todo mundo quer propagar, mas das coisas negativas também, para não entubar e acabar não fisicalizando. Né? Exatamente. Dor de garganta é um clássico aqui. Você vem, trava e não vai. Aí gera alguma coisa, gera uma dorzinha, às vezes se libera, a coisa sai também, né? Se for muito recente. Então é isso, é um chakra incrível, tá ligado a todo o sistema respiratório, né? O sexto chakra é o chakra que fica bem aqui no meio da testa, né? Esse chakra, ele tá ligado a como a gente consegue enxergar o mundo, ver o mundo, né? Entender para onde a gente vai, no sentido de enxergar, né? O plexo solar, ele digere e fala, legal, é para cá. Aqui ele abre, ele mostra, ele consegue ajudar a gente a enxergar além. Enxergar o que realmente as coisas são, né? Porque nem sempre a gente vê o que as coisas são de verdade, né? A gente tem um mundo que a gente acabou de falar, um mundo fake, um mundo de aparências, e a gente precisa aprender a ver com os olhos internos, né? A ver por trás das coisas, não só dos outros, mas com relação a gente também, ter essa clareza, né? Então, é um chakra que está ligado a foco, a concentração, a memória, é o chakra que a gente mais desenvolve quando a gente medita, para a gente poder ter foco, ter essa estrutura. Então, é um chakra também incrível para a gente conseguir, né? Foco, vai, faz, e tudo mais. É incrível a cor, né? Eu não falei muito das cores, a gente trabalha mais o azul escuro. Eu vou só falar uma coisa que o pessoal perguntou se eu ia colocar. Sobre as pedras depois também. As pedras, mas eu vou colocar esse vídeo no YouTube também, depois, se o pessoal quiser. Tá bom? Então, esse é o sexto chakra, ele que está ligado, né, com esse eixo hipotálamo-hipófise, e ele esse eixo que conecta com todas as outras glândulas, né, e dá as mediações químicas para quase todas as outras glândulas. Então, é muito legal, porque é aqui que é onde ajusta a brincadeira. Por isso que o Hahnemann falava, tudo começa da mente. O corpo, né, no sistema psiconeuroimunoendócrino, né, Flávia? A gente já consegue ver até em níveis fisiológicos como que a mente e todo o sistema límbico e toda essa estrutura, ela tem reações no corpo direto. Né? Então, é incrível você entender como que
que esse chakra não é só uma coisa energética. Hoje em dia a gente já consegue ver as mediações químicas de como aquilo que você vê, toda essa região... Por isso que né? eu costumo brincar que a gente tem que fazer detox aqui no segundo cérebro, que é considerado o nosso intestino, que é onde tem a troca, assimilação, tudo. E o nosso cérebro tem que limpar aqui também, tem que tirar os miasmas, os fantasminhas, as formas de pensamento. Porque se você só limpa um